Existe um véu que parece impenetrável entre a vida e a morte, um silêncio que se impõe à nossa percepção diurna. Mas o que se passa na quietude da noite, quando as defesas da mente se abrandam e o inconsciente emerge? Muitos já experimentaram o inexplicável, o reencontro em sonhos com rostos amados que já partiram. Será apenas a saudade moldando visões fugazes? Ou há uma mensagem mais profunda, um sussurro espiritual tentando atravessar as barreiras da eternidade? Este é um mistério que acompanha a humanidade desde os primórdios, uma questão que pulsa nos corações de quem anseia por uma conexão que a morte aparentemente rompeu ou que busca decifrar o enigma de uma visita noturna. Não é raro que, ao despertar de um desses sonhos, uma onda de emoções avassaladoras inunde o espírito, misturando consolo, inquietação e uma profunda curiosidade sobre o verdadeiro significado espiritual por trás desses encontros oníricos. O que esses sonhos realmente comunicam sobre a alma, sobre a vida após a vida e sobre o próprio caminho de quem sonha. Desvendar este mistério não é mergulhar em superstições vazias, mas buscar uma compreensão à luz da fé, da profundidade da alma humana e das verdades que transcendem o visível, uma jornada para revelar o que a providência pode estar permitindo ou direcionando em tais momentos. O impacto de sonhar com alguém que já partiu é inegável, e a forma como esses sonhos se manifestam pode variar drasticamente. Para alguns, é um bálsamo para a alma ferida, um momento de paz e consolo que alivia a dor da ausência. A sensação de estar novamente na presença daquele que se foi, mesmo que por instantes, pode trazer uma clareza emocional e uma serenidade raras no processo de luto. Outros, no entanto, podem despertar com um sentimento de angústia ou confusão, como se o sonho tivesse levantado mais perguntas do que respostas, ou reacendido chamas de dor que pensavam já ter sido atenuadas pelo tempo. Há aqueles que relatam ver a pessoa falecida em situações incomuns, conversando, sorrindo ou até mesmo alertando. As imagens podem ser vívidas e carregadas de simbolismo, ou podem ser simples e diretas, quase como uma visita corriqueira. A intensidade das emoções despertadas, a clareza dos detalhes, ou mesmo a repetição desses sonhos, levam a uma busca inevitável por significado. Não se trata de uma mera divagação da mente, mas de um apelo profundo da alma por entendimento, um desejo de compreender se há algo mais do que o óbvio nestas experiências noturnas. A experiência transcende o mero desejo de rever quem se ama, adentrando um território onde a espiritualidade se entrelaça com a psique, onde a fé é chamada a iluminar as sombras do mistério. É fundamental, antes de qualquer interpretação, abordarmos o tema com discernimento e uma perspectiva bíblica madura. A palavra de Deus nos alerta contra a necromancia e a busca de comunicação com os mortos por meios proibidos, como em Deuteronômio 18, 10, 12, que condena quem consulta os mortos. Esta proibição é clara e visa proteger o homem de influências malignas e enganos espirituais. No entanto, o sonho é um campo diferente, muitas vezes fora do controle consciente do indivíduo, e pode ser um canal que Deus usa para comunicar, consolar ou revelar aspectos da própria alma. Não é o homem buscando o morto, mas a experiência vindo ao homem. A questão central, portanto, não é se é permitido tentar contatar os mortos, mas sim como interpretar uma experiência onírica que, por vezes, parece ser uma visita. A sabedoria espiritual aqui reside em discernir se esses sonhos são meros reflexos da psique humana, resquícios do luto e da saudade que a mente processa durante o sono, ou se há uma dimensão espiritual neles que requer uma análise mais profunda, sempre pautada pela sã doutrina e pela fé que confia na soberania e no amor de Deus.
A revelação que buscamos não é sobre a condição do falecido, mas sobre o que o sonho pode significar para a vida daquele que sonha. O primeiro grande significado espiritual de sonhar com uma pessoa falecida frequentemente aponta para uma conexão não resolvida ou a necessidade de cura emocional na vida do sonhador. Este é talvez o mais comum e profundamente humano dos significados. A morte de alguém próximo, seja um parente, amigo ou cônjuge, deixa lacunas não apenas na rotina, mas na alma. Perguntas não feitas, perdões não concedidos, palavras não ditas ou até mesmo sentimentos de culpa ou remorso podem se alojar no coração, criando um peso espiritual e emocional que a mente tenta processar, especialmente durante o sono. Os sonhos, nesse contexto, atuam como um campo de batalha interno, um palco onde o inconsciente encena esses conflitos pendentes. A figura do falecido no sonho pode ser um convite, um sinal urgente para que o sonhador enfrente e resolva essas questões internas, buscando a paz que somente a cura completa pode oferecer. Imagine o caso de alguém que perdeu um pai ou uma mãe com quem tinha uma relação complexa, talvez marcada por desentendimentos nunca plenamente resolvidos antes da partida. Essa pessoa pode sonhar repetidamente com o falecido, talvez em situações que remetem a esses conflitos, ou com uma expressão de desaprovação. O sonho não está ali para condenar ou assombrar, mas para iluminar a necessidade de um processo de perdão. Seja perdoar a si mesmo por algo que sente que deveria ter feito ou dito, perdoar o falecido pelas mágoas passadas ou até mesmo buscar o perdão de Deus por falhas na relação. É um chamado para libertar-se de cadeias emocionais que ainda prendem o espírito, impedindo-o de avançar com leveza e esperança. A visão no sonho pode não ser a pessoa em si tentando comunicar do além, mas o reflexo interno do sonhador lidando com o luto complexo, a memória da pessoa amada servindo como um espelho para as próprias feridas. Nesse processo de cura, os sonhos podem assumir várias formas. Pode ser que a pessoa falecida apareça triste ou em silêncio, sugerindo que o próprio sonhador ainda carrega uma tristeza profunda ou um arrependimento que precisa ser verbalizado, ainda que apenas em oração ou em um desabafo íntimo com Deus. Pode ser que o falecido sorria e pareça em paz, indicando que o sonhador está finalmente encontrando consolo ou aceitação em seu processo de luto, ou que precisa se permitir sentir essa paz. A aparição de um ente querido que partiu pode ser um lembrete do amor que permaneceu, um convite para honrar a memória da pessoa vivendo uma vida plena, livre das amarras do sofrimento prolongado. A mente, em sua sabedoria profunda, utiliza essa imagem familiar e significativa para direcionar a atenção para aspectos não resolvidos da própria alma, urgindo por uma resolução que traga libertação. A busca por essa cura emocional não se dá magicamente após o sonho, mas através de ações conscientes e espirituais. Isso pode envolver o ato simbólico de escrever uma carta ao falecido, expressando tudo o que ficou guardado, conversar com um conselheiro pastoral ou um amigo de confiança para processar os sentimentos, ou, acima de tudo, levar essas questões a Deus em oração sincera e contínua. É no colo do Pai que as verdadeiras feridas são tratadas e a cura espiritual se completa. A oração se torna o canal para entregar a dor, o arrependimento, a saudade e pedir a intervenção divina para cicatrizar as memórias. Esses sonhos, portanto, são menos sobre o falecido e mais sobre o vivo, sobre a sua jornada de luto, de perdão e de busca por inteireza. São chamados para uma profunda introspecção e para a confiança na capacidade de Deus de restaurar e renovar o espírito, mesmo após as perdas mais dolorosas.
A beleza dessa interpretação reside na sua capacidade de transformar uma experiência potencialmente perturbadora em um caminho para o crescimento espiritual e a paz interior, revelando que a dor, quando entregue a Deus, pode ser um portal para a cura. Se você crê que nenhuma lágrima passa despercebida aos olhos de Deus, escreva nos comentários: "Minha esperança está em Cristo". Sua declaração pode fortalecer a fé de alguém que também ler este vídeo. O segundo significado espiritual de sonhar com uma pessoa falecida adentra um terreno mais delicado, mas igualmente significativo: a possibilidade de que o sonho seja uma mensagem ou aviso espiritual. Aqui é crucial reiterar o discernimento bíblico. A palavra de Deus é clara sobre não buscar contato com os mortos, mas também nos mostra que Deus pode usar sonhos para se comunicar, como fez com José, Faraó e Daniel. A questão não é se os mortos podem se comunicar conosco, mas se Deus pode usar a imagem de uma pessoa falecida em um sonho para transmitir uma mensagem ao sonhador. A soberania de Deus é infinita, e Ele pode se valer de qualquer meio para falar com seus filhos, desde que isso não viole seus próprios mandamentos. Portanto, este tipo de sonho não é um contato direto com o espírito do falecido, mas pode sim ser uma manifestação divina utilizando uma figura familiar para entregar um propósito específico. Essas mensagens podem se manifestar de diversas formas. Por vezes, o falecido aparece no sonho dando um conselho, fazendo um alerta sobre uma decisão iminente ou revelando algo que o sonhador precisava saber. Pode ser um aviso sobre um perigo, uma orientação sobre um caminho a seguir ou um encorajamento para não desistir. A voz, o gesto ou a simples presença do falecido no sonho podem carregar uma autoridade e um peso emocional que transcendem a lógica comum, imprimindo no sonhador uma convicção de que algo importante foi comunicado. A revelação não é sobre o estado do falecido no além, mas sobre o caminho e as escolhas do sonhador no presente. Pense no exemplo de alguém que está prestes a tomar uma decisão financeira importante ou a embarcar em um novo relacionamento. Essa pessoa pode sonhar com um avô ou avó já falecido, alguém que em vida era conhecido por sua sabedoria e prudência. No sonho, o avô talvez olhe com um semblante sério e diga uma única frase, ou a avó possa balançar a cabeça em desaprovação em relação a algo que o sonhador está considerando. Ao acordar, a pessoa se vê diante de uma profunda reflexão. Seria a voz de sua própria consciência ou a memória da sabedoria do avô materializando-se em uma advertência? Ou seria Deus, em sua infinita graça, usando essa imagem reverenciada para plantar uma semente de cautela ou sabedoria divina no coração do sonhador? O discernimento é vital. É preciso examinar a mensagem à luz das Escrituras e da própria fé, questionando se ela se alinha com os princípios divinos, se promove a paz e a retidão, e se guia para uma ação que glorifica a Deus. Qualquer mensagem que contradiga a Bíblia ou que leve a atitudes destrutivas deve ser imediatamente descartada como engano. Outra forma dessas mensagens pode ser o consolo espiritual. Em momentos de grande dor ou solidão, um sonho com o falecido sorrindo, abraçando ou transmitindo paz pode ser um bálsamo do Espírito Santo. Não é o falecido voltando para consolar, mas Deus usando a imagem para lembrar o sonhador de seu cuidado, de sua presença em meio ao luto e da esperança da vida eterna. É um convite à confiança na soberania de Deus e em seu plano maior, que abarca a vida e a morte. As lágrimas que vertem ao acordar podem ser de alívio e gratidão, uma prova de que a alma foi tocada por uma paz que transcende o entendimento. Esses sonhos, quando interpretados como mensagens divinas, exigem uma resposta de fé e obediência. Se for um aviso,
O sonhador é chamado a reavaliar suas escolhas e buscar a direção de Deus em oração e estudo da palavra. Se for consolo, é um chamado a descansar na providência divina e a encontrar força para seguir em frente. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, o apóstolo Paulo nos encoraja a não nos entristecermos como os que não têm esperança, porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e que Deus trará com ele aqueles que nele dormiram. Essa verdade nos lembra que a separação é temporária e que a esperança cristã transcende a morte. Acreditar que Deus pode usar a imagem de nossos entes queridos em sonhos para nos fortalecer nesta esperança é uma forma de reconhecer sua bondade e seu cuidado pastoral. Esses sonhos, portanto, podem ser poderosos lembretes da presença de Deus em todas as fases da vida e até mesmo na experiência do luto, nos guiando e sustentando com sua verdade e amor. O terceiro significado espiritual de sonhar com uma pessoa falecida nos leva ao reino do simbolismo profundo, onde a figura do falecido não é vista como uma entidade em si, mas como um arquétipo ou uma representação de algo maior na vida do sonhador. Nesta perspectiva, a pessoa que já partiu se manifesta no sonho como um símbolo poderoso de qualidades, características, fases da vida ou aspectos da própria personalidade do sonhador que estão sendo processados ou que necessitam de atenção. É uma linguagem rica do inconsciente que utiliza imagens familiares para expressar verdades internas complexas, um espelho que reflete o estado atual da alma e os desafios ou transições que se desenrolam. O falecido no sonho atua como um mensageiro simbólico, trazendo à tona aquilo que precisa ser reconhecido, aceito ou transformado. Consideremos, por exemplo, sonhar com uma avó que, em vida, era conhecida por sua sabedoria, resiliência e fé inabalável. No sonho, essa avó pode não estar ali para falar com o sonhador no sentido literal, mas sua aparição pode simbolizar a necessidade de o sonhador cultivar mais sabedoria em uma situação difícil, de invocar sua própria resiliência interior para enfrentar um desafio ou de fortalecer sua fé em tempos de incerteza. A imagem da avó se torna um gatilho para a introspecção, um convite para o sonhador acessar e ativar essas mesmas qualidades dentro de si, honrando a memória da avó ao incorporar seus atributos positivos. É uma herança espiritual que se manifesta, lembrando o sonhador do potencial que reside em seu próprio espírito, muitas vezes adormecido ou esquecido em meio às pressões da vida. Da mesma forma, sonhar com um amigo falecido, que em vida era conhecido por sua alegria contagiante e despreocupação, pode indicar que o sonhador precisa encontrar mais leveza, espontaneidade ou felicidade em sua própria vida. Talvez o sonhador esteja sobrecarregado por responsabilidades, permitindo que a rotina o roube da capacidade de desfrutar dos pequenos prazeres. O sonho, ao evocar a memória desse amigo, sugere um caminho de equilíbrio, um lembrete de que a vida, mesmo com seus desafios, deve ser vivida com gratidão e uma dose saudável de alegria. A figura do amigo serve como um lembrete do que o sonhador anseia ou precisa cultivar para uma existência mais plena e espiritualmente rica. Em outro cenário, o falecido pode representar uma fase da vida que está chegando ao fim ou que precisa ser deixada para trás. Sonhar repetidamente com um antigo amor que já faleceu, por exemplo, pode simbolizar não que há um amor não resolvido no além, mas que o sonhador ainda está apegado a memórias ou padrões de um passado que precisa ser superado para que novas fases da vida possam florescer. A morte simbólica do falecido no sonho pode ser um chamado para permitir que velhas formas de pensar, sentir ou agir também morram, para dar lugar a um renascimento espiritual e emocional.
O sonho age como um catalisador para a transformação, incentivando o sonhador a liberar o que não serve mais e abraçar o novo que Deus tem preparado. Esses sonhos simbólicos nos convidam a uma profunda autoanálise, a uma escuta atenta do que o nosso próprio espírito está tentando comunicar. Não é a voz do morto, mas a voz interior, ecoando através de uma imagem potente. A interpretação aqui se torna um exercício de discernimento espiritual, perguntando: que qualidades ou lições essa pessoa representava para mim em vida? Como essas qualidades se relacionam com minha situação atual? Há algo em minha vida que preciso deixar morrer ou ressuscitar? A oração é, novamente, a chave mestra para desvendar esses mistérios internos. Pedir a Deus sabedoria e clareza para compreender a linguagem de seus sinais, para que o simbolismo do sonho se revele em seu propósito divino, é fundamental. O Espírito Santo pode iluminar o inconsciente e trazer à tona as verdades que precisam ser confrontadas e transformadas. Este processo não apenas enriquece a jornada espiritual, mas também nos ajuda a compreender a complexidade da alma humana e a soberania de Deus em usar todas as coisas para o nosso bem e crescimento, transformando até mesmo a memória da morte em uma fonte de vida e revelação. O amor de Deus sustenta cada alma que busca a verdade. A profundidade e a complexidade dos sonhos com pessoas falecidas revelam a riqueza da experiência humana e a constante interação entre o mundo visível e o invisível. Não se trata de uma única resposta, mas de um espectro de significados que exigem um olhar atento e uma alma disposta a discernir. Cada sonho é uma tapeçaria única, tecida com os fios da memória, da emoção, da espiritualidade e da soberania divina, e desvendá-la requer paciência, fé e, acima de tudo, a busca pela direção de Deus. A interpretação desses sonhos não é um exercício de adivinhação, mas uma jornada de autoconhecimento e de aprofundamento na relação com o Criador. É imperativo reiterar que, em todas as interpretações, o foco deve permanecer na vida do sonhador e em seu crescimento espiritual. A Bíblia nos orienta a focar na vida, na esperança e na edificação. O livro de Eclesiastes 9:5 nos lembra que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Esta passagem, embora se refira à ausência de atividade consciente após a morte, reforça que a nossa preocupação e o nosso caminho de fé são na esfera dos vivos. Portanto, qualquer sonho que pareça vir de uma pessoa falecida deve ser filtrado através da lente da verdade bíblica e da sabedoria do Espírito Santo, sempre buscando o que edifica e aponta para Cristo. Não se busca uma conversa com os mortos, mas uma compreensão do que Deus pode estar revelando ou trabalhando no coração daquele que sonha. Muitas vezes, a sensação de mistério e até de medo que acompanha esses sonhos pode ser uma oportunidade para fortalecer a confiança em Deus. O desconhecido, por sua própria natureza, pode ser assustador, mas para o crente é um convite a lançar todas as ansiedades sobre o Senhor, que cuida de cada detalhe da existência. Em vez de se apegar a interpretações que geram mais angústia ou que desviam da sã doutrina, o sonhador é chamado a entregar seus medos e questionamentos a Deus, confiando que Ele é o Senhor de toda a vida e que seu amor e sua luz são capazes de dissipar qualquer sombra ou confusão. A verdade que emana do trono celestial é sempre de paz, de esperança e de direção clara. A jornada de lidar com sonhos de pessoas falecidas é, em sua essência, uma jornada de fé. É confiar que Deus, em sua infinita sabedoria, pode permitir ou usar essas experiências para propósitos maiores, para trazer cura a um coração ferido, para oferecer uma palavra de consolo em meio ao luto, para alertar sobre um perigo iminente
ou para simbolizar uma fase de transformação pessoal. É uma fé que não se prende a superstições, mas que se enraiza na verdade eterna de que Deus fala de muitas maneiras, e que o discernimento, guiado pelo Espírito Santo e pela palavra, é a ferramenta mais poderosa para decifrar suas mensagens. A cada amanhecer, após um desses sonhos enigmáticos, a pergunta não deve ser: o que o morto quer de mim? Mas o que o Senhor quer me revelar através desta experiência para o meu crescimento e para a sua glória. Que a busca por significado espiritual nesses sonhos seja sempre um caminho que leva a uma fé mais profunda, a uma cura mais completa e a uma compreensão mais rica do amor e da soberania de Deus sobre a vida, sobre a morte e sobre o vasto e misterioso mundo dos sonhos. Que cada experiência onírica, por mais enigmática que pareça, se torne um degrau na escada da sua jornada espiritual, revelando cada vez mais a beleza e a profundidade dos planos de Deus para cada um de seus filhos. A graça do Senhor é suficiente para iluminar as profundezas da alma e desvendar os mistérios que o sono nos apresenta. Ao final, a revelação não é sobre o que a morte esconde, mas sobre o que a vida, através da fé, pode verdadeiramente manifestar em você.